A dinâmica da evangelização. O nosso vídeo de hoje está baseado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos ler dos versos 22 ao 31. De pé, no meio do Areópago, Paulo disse: Senhores de Atenas, em tudo eu vejo que vocês são extremamente religiosos. De fato, passando e observando os monumentos sagrados de vocês, encontrei também um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois é ele que dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. De um só homem, ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que fosse as apalpadelas, ou seja, apalpando, né? Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dentre os poetas de vocês disseram, somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou e acreditou diante de todos nós, ressuscitando dos mortos. Jesus, né? Então, só para a gente entender esse contexto aí, né? Paulo chega em Atenas, né, para anunciar o evangelho, e ele estava lá na praça pregando. Os filósofos ficaram curiosos com aquilo. O que esse cara está falando? Esse cara está doido, está maluco, né? E o grego, nessa época, eles adoravam discutir assuntos novos, né? Tudo que era novidade, eles gostavam de conversar sobre aquilo e tal. Então, os filósofos que estavam ali observando, chamam Paulo e o levam para um lugar chamado Areópago, que é uma espécie de tribunal, né? Uma assembleia, vamos dizer assim. E Paulo, lá no meio, ele declara essa linda mensagem, né? E aí ele observa, né, que lá ainda nas ruínas lá, eu nunca fui, né? Espero que um dia Deus me abençoe, quem sabe, mas nas ruínas lá da Grécia, ainda tem esse lugar lá onde ficava o panteão grego, ou seja, como se fosse boxes, né, altares assim, para cada um altar para um deus. E tinha um altar reservado lá, vazio, reservado ao Deus desconhecido, que eles não conheciam. Eles conheciam o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Água, o Deus não sei o quê, mas não conheciam o Deus soberano, né? Então eles reservam, mas mesmo assim reservaram lugar para ele. E quando Paulo chega lá, está falando de evangelho, eles não conheciam aquele assunto, para eles era novidade, e como eles adoram a novidade, uma fofoquinha, vamos dizer assim, eles interpelam o Paulo e falam: você está falando de quê? O que é isso aí? Vamos lá para a assembleia ali, para a gente trocar uma ideia com os sábios ali, com outros filósofos. E aí Paulo lá no meio, né, eu acredito que Paulo teve uma oportunidade que muitos daqueles cidadãos ali não tinham, né, de falar ali para pessoas que detinham certo conhecimento, né? E ali no meio deles, daqueles filósofos, daqueles sábios, ele declara isso, ele prega a palavra de Deus, ele anuncia Deus, né? E ele vai além, ele dá um puxão de orelha, né? Fala da idolatria ali, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não aceita favor de mãos humanas. O nosso Deus, ele é misericordioso, ele não é um Deus de negócio, ele não faz troca, ele não faz negociação, ele não tem que dar oferenda, não tem que fazer trabalho nenhum, né? Com todo respeito a todas as pessoas que têm, né, que porventura venham assistir esse vídeo, mas o nosso Deus, ele não exige isso. A única coisa que ele exige de nós é fidelidade, né? Amar a ele sobre todas as coisas, amar ao nosso próximo como a nós mesmos, e que dessa forma nós teremos capacidade de obedecê-lo em todas as ordens que ele nos dá.
né? E aí ele faz, né, uma outra questão que Deus nos deixou, foi a entrega de seu Filho Jesus para redimir os nossos pecados. Então é isso que Deus pede de nós, né? Fidelidade e aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, que Ele já morreu por nós, nos redimiu dos pecados. Mas é um Deus de justiça, né? Ele vai vir um dia e vai julgar a todos, né? Com tua mão justa. E para que nós possamos ter a garantia que vamos para a eternidade, né? Viver na glória com Deus, nós precisamos ter Jesus como Senhor e Salvador, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, né? E não acreditar a divindade de Deus em templos, em imagens, em objetos, em pensamentos, né? Desse mundo, né? O nosso Deus, ele é muito mais do que isso. E ele não faz troca, ele não negocia, né? Inclusive, ele não abre mão dos seus filhos, né? Tanto é que ele nos ama, é misericordioso, nos perdoa, mas ele também cobra de nós que nós tenhamos postura de cristãos, né? Que nós tenhamos obediência à tua palavra, aos teus mandamentos, e que saibamos que um dia ele vai voltar para nos julgar também. Tá bom? Então, essa é a mensagem dessa semana. Deixo aqui para você. Estude a Bíblia, né? Leia a palavra, leia lá o livro de Atos, é um livro maravilhoso, afinal de contas é o início da nossa igreja, né? E os apóstolos iam ali anunciando a palavra, e Paulo tem uma história de conversão maravilhosa, né? E eu acredito, assim, pessoalmente dizendo, eu acho que foi o maior anunciador da palavra, né? Não que os outros sejam menos importantes, mas Paulo traz para nós muita bagagem, muita carga, né? E que a gente possa ter essa certeza que Deus habitando em nós, nós sendo morada do Espírito Santo, né? E Deus está aqui do lado, nós possamos levar a palavra dele a qualquer lugar e que tenhamos essa oportunidade que Paulo teve, né? De ficar ali em locais que tem pessoas que detêm certo conhecimento e que nós possamos pregar a nossa fé, anunciar a palavra de Deus para essas pessoas de forma sábia, né? E quem sabe, dessa forma, algum ali sinta ali a salvação, né? Sinta a presença de Deus e resolva andar por esses caminhos também. Então, deixo aqui minha mensagem essa semana. Te agradeço por estar nos acompanhando, né? Ficamos aí 2 semanas sem vídeos, mas voltamos agora com todo vapor, tá bom? Nos siga nas redes sociais, deixe seu comentário, claro, de forma respeitosa, né? Nós estamos aqui para discutirmos, mas de forma positiva, para que possamos crescer, tá bom? E se você tiver alguma sugestão de vídeo, algum estudo, algum pedido de oração, eu estou aberto, né? Ficarei muito feliz com a tua mensagem, tá bom? Então que Deus te abençoe, te proteja e te guarde, lhe dê uma ótima semana, né? E esteja presente na sua vida em todos os momentos. Até breve, até o próximo vídeo.